Direto da redação. Vamos agora para Pedro Canário, no Espírito Santo. A reportagem do Giro Capixaba. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do prefeito e do ex-prefeito de Pedro Canário, no Espírito Santo. Houve uma operação policial, uma operação da Polícia Federal recentemente, só para você entender aqui, para você situar. Pedro Canário é uma cidade no Espírito Santo e tem um evento que ocorre anualmente lá, que é o Forró da Tábua Lascada. Já está na 34ª edição, esse forró. 34ª edição. E o que a polícia, o que as investigações, elas apontaram? Que os shows estavam superfaturados, o show e o evento. A estrutura, a montagem, a estrutura do evento. A agência Fonte Exclusiva, a pedido nosso, fez aqui um levantamento para saber por que até aqui não havia divulgação de quanto se gastou nesse evento em Pedro Canário. Aí nós fizemos aqui um levantamento por meio da agência Fonte Exclusiva e constatamos que o evento, os shows, tudo, chegou entre 1,5 milhão a 2 milhões. Show entre cachê de artistas, entre montagem da estrutura. E o que foi que a Polícia Federal na investigação ela constatou? Que havia superfaturamento na produção e na promoção desse evento. E com isso, então, a Justiça, essa operação ela foi deflagrada a partir de uma decisão do Tribunal de Justiça do desembargador Pedro Felrosa. O Tribunal de Justiça foi com a autorização dele. E a Polícia Federal deflagrou essa operação a partir de um levantamento mostrando que estava tudo superfaturado. E o que ocasionou ali? Primeiro, o afastamento do atual prefeito, que é o Cleison Martins Rezende, ele é do PSB. E do ex-prefeito Bruno Teófilo Araújo, que é do PDT. Então esse superfaturamento ele vinha sendo praticado e envolvia essas figuras. E essa decisão agora no Supremo, então o que aconteceu? Eles estão presos, estão afastados das funções públicas. E o que os advogados esperavam conseguir? Não era nem voltar ao cargo, mas pelo menos tirar da cadeia. Pedir para ficar em casa, para deixar em casa, porque o prefeito está afastado por 180 dias. Então ele queria o seguinte, tendo em vista que prenderam os documentos, que já prendeu tudo, que não tinha razão de prender preventivamente o prefeito e o ex-prefeito. Então pediu para soltar. Mas por decisão do ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, a prisão dos dois políticos foi mantida. E a Polícia Federal ela continua investigando. E só para lembrar aqui que a operação originalmente ela foi deflagrada no dia 26 de maio pela Polícia Federal. E além das prisões também, essa operação ela cumpriu mandados de busca e apreensão, bloqueios de patrimônio, medidas cautelares destinadas a aprofundar ainda a coleta também de provas. E essa decisão do ministro do STJ entendeu isso aí, que o pedido de liberdade não poderia ser analisado agora, porque ainda não houve a manifestação definitiva do colegiado do Tribunal de Justiça. Porque o colegiado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ainda precisa se manifestar sobre o caso. E segundo o magistrado também não houve o esgotamento das instâncias anteriores, requisito necessário para apreciação do pedido de habeas corpus que ele julgou. Então o que ele está dizendo aqui? Se ele julgasse isso, se libertasse, ele estaria suprimindo instâncias. Então ele não pode julgar esse pedido de habeas corpus sem que essas fases estejam esgotadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nas instâncias inferiores, porque seria uma supressão de instâncias. E já a defesa alega isso, que não há razão para mantê-los presos preventivamente, já que não estariam presentes ali os argumentos que eles poderiam atrapalhar a investigação, a coleta de documentos que são necessários para o aprofundamento dessas investigações. Agora, o que foi que essa investigação ela aponta? Só para você entender aqui, ó. Ela aponta suposto esquema envolvendo agentes públicos e empresários com indícios de fraudes em licitações, superfaturamento de contratos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro relacionados à contratação de estruturas, atrações musicais
e serviços para a realização do evento festivo, que é promovido pela Prefeitura e está na 34ª edição. Então, há 34 anos que esse evento é promovido em Pedro Canário, no Espírito Santo. E a Polícia Federal, ela destaca aqui que os crimes praticados tanto pelo prefeito como pelo ex-prefeito, eles indicam ali, olha, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, peculato, lavagem de capitais, que é lavagem de dinheiro, e organização criminosa. Então, essas pessoas, elas teriam se associado, elas teriam montado uma organização criminosa para perpetrar esses crimes para desvio de dinheiro público. E somadas essas penas previstas, elas podem chegar aí a 30 anos de prisão caso haja uma condenação final nesse processo. É uma situação complicadíssima. O Espírito Santo tem sido um território, tem água. Eu escrevi um artigo no próprio Giro Capixaba, mencionando esses dias aqui a kenedização do Espírito Santo. O prefeito Pedro Canário é do PSB, assim como o prefeito de Presidente Kennedy, o Dorley Fontão. Se você olhar o que se promove, o que se gasta, as licitações de Presidente Kennedy e as licitações de Pedro Canário, o prefeito de Pedro Canário e o ex-prefeito talvez sejam canonizados. O que a gente pergunta é por que Pedro Canário não ainda Presidente Kennedy? É o que a gente se pergunta aqui, né? Porque o que está ocorrendo é a kennedização, porque a impunidade em Presidente Kennedy é tão grande que os outros prefeitos estão se inspirando em Presidente Kennedy para fazer algo muito menor. E como não acontece nada com Kennedy, acha que não vai acontecer também com ninguém. A impunidade de Kennedy tem sido assim um instrumento pedagógico para que outras cidades do Espírito Santo se inspirem no que está acontecendo em Presidente Kennedy. Onde o prefeito lá, para você ter uma ideia do que é Presidente Kennedy, o prefeito da cidade do Dorley Fontão está no 3º mandato consecutivo, é o único no Brasil a exercer o 3º mandato consecutivo por meio de uma liminar do ministro do TSE, Cássio Nunes Marques. Ele é o terceiro, ele está reeleito para o 3º mandato consecutivo. Prefeito de Pedro Canário, prefeito de qualquer outra cidade, falou que se pode em Kennedy, eu também posso. Então, pedagogicamente, vai o efeito manada. E esse artigo meu é intitulado A Kennedização do Espírito Santo, quando a exceção vira método na política capixaba. Prisões em Pedro Canário, suspeitas de corrupção, uso recorrente da máquina pública e eventos institucionais transformados em vitrines eleitorais, acende o debate sobre os limites entre gestão pública e o projeto de poder no Espírito Santo. Eu até assim convido que você leia esse artigo, está em girocapixaba.com.br. E também tem a matéria do dia da operação Eco da Fraude 2 e tem essa matéria sobre a mais recente decisão do Tribunal de Justiça. É possível que, esgotada essa fase no tribunal, quando for submetido ao plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, isso chega ao TJ, que o TJ até reavalie essa situação no que se refere à prisão do prefeito e do ex-prefeito no âmbito dessa investigação aqui, desse processo. Você confere esses dados, confere esses detalhes aí na reportagem do Giro Capixaba, girocapixaba.com.br. E eu convido você para compartilhar também esse vídeo. Compartilhe este vídeo, curta, comente, debata e mande assim para todos os seus amigos pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram, para que esse conteúdo ele possa ser distribuído pelo algoritmo para quem precisa ler, para quem precisa chegar este conteúdo.